A paz de Cristo para você nesse dia maravilhoso, dia que nos fez o Senhor. Quando você vê esse vídeo, não sei se você vai ver de manhã, de tarde, de noite. O importante é que ao você ver esse vídeo, você veja até o final, você medite na palavra, você seja aí também instrumento do Senhor, tá? Compartilhando esse vídeo para várias pessoas, dando seu like para que o vídeo possa ter um alcance maior e que você possa também se sentir assim, porque a palavra de Deus ela nos anima, a palavra de Deus ela nos fortalece. Quando você lê a palavra, quando você medita, ela fortalece a alma do homem. E você precisa ser fortalecido, eu preciso ser fortalecido todos os dias. Os dias são maus, temos visto aí as coisas acontecendo aí, temos visto o cumprimento da palavra de Deus a cada dia que se passa. Então, temos que orar, temos que buscar, temos que nos agarrar ali a Jesus ali de uma maneira para não soltar mais. E até o final. Vamos falar sobre o profeta Elias. O profeta Elias, todos nós já temos conhecimento aí, ouvimos falar do profeta Elias de tantas maneiras, né? Cada um, né, Deus usando de uma maneira, mas um dos episódios mais conhecidos em que ele foi instrumento de Deus foi ali no Monte Carmelo, onde ele foi instrumento de Deus para que Deus mostrasse o poder para 850 profetas. Deus mandou fogo do céu, Deus ali ele fez ali grandes maravilhas através do profeta. Então nós vamos aqui no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias, o profeta Elias, um homem comum, assim como eu e você. Elias era um homem comum, era um profeta, mas era um homem comum, um homem normal. De tanto que a Bíblia diz o homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, as mesmas coisas que você passa hoje, os pensamentos, as lutas, né, os problemas, tudo isso que a nossa carne, a nossa vida ela é sujeita, Elias também era. Deus está falando aqui que ele pode usar você. Você é você. Você, homem comum, mulher comum, jovem comum, tá aí, como é uma expressão que muito se diz na correria do dia a dia, essa palavra é muito usada, correria do dia a dia, tal, e Deus pode te usar. Agora, você precisa se dispor, você precisa se colocar à disposição. As mesmas limitações que Elias tinha, que você tem, Elias tinha. As mesmas coisas. Mas sabe onde estava a diferença? Onde está a diferença de Elias para muitos de nós hoje? A fé. Elias era um homem cheio de fé. Cheio de fé. A fé. Porque quando nós falamos de fé, muitas vezes a gente pensa assim, fé, a gente está passando por uma dificuldade, precisa de um milagre, precisa para Deus fazer algo grandioso na nossa vida. Mas aí, você quer ver primeiro alguma coisa acontecer, a gente fala assim, preciso ver alguma coisa para me acreditar. Mas fé é completamente ao contrário. Você precisa acreditar primeiro para depois Deus fazer. Deus ele quer ver. Meu filho tem fé? Vamos ver se ele tem fé, se ele confia em mim. Eu te pergunto, alguma vez Deus te deixou na mão? Alguma vez? Quando eu me deparo com essas situações, eu me faço essa pergunta. Toda vez que você se deparar com situações assim, se pergunte: será que Deus me deixou alguma vez na mão? Será que Deus me desamparou? Me deixou aí sozinho? Não. Deus ele não deixa ninguém sozinho, ele não desampara ninguém.
Agora, a nossa fé tem que estar em dia. Você tem que acreditar, você tem que acreditar primeiro. Quando você ora a Deus em prol de alguma coisa, você tem que acreditar que aquilo vai ser feito. Foi o que Elias fez. Elias orou. Cerrou os céus. Elias orou. Voltou a chover. Ele primeiro orou e teve fé. Quando você levantar do seu joelho e acabar de orar, você tem que levantar tranquilo, na paz de Deus, com o coração leve, porque se você tiver fé, vai acontecer. Desde que você coloque a confiança em Deus. Por isso, essa é uma das virtudes grandes de Elias, a fé. Elias era um homem de fé, ele confiava inteiramente no Senhor. E nada mais. Agora, estamos falando de fé, Elias também era um homem de oração. Como eu disse anteriormente, a oração dele mudou a circunstância. Imagina você orar e falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor faça chover agora. De repente o céu fecha, trovoada, e aquele negócio chove. E começa aquela chuva grande. Claro, né? Vamos aqui. Claro que existe um contexto. Deus ele também não vai ficar. Você vai ficar: Senhor, eu quero que eu faça isso. Senhor, eu quero que aconteça assim. Não, também não é assim não, meu irmão. Não é assim não. A oração tem que ter propósito. Propósito. Não é oração sem propósito, não vai acontecer nada. Entendeu? Você tem que ter fé. E tem que ser um homem e uma mulher de oração. Elias orou e Deus fechou o céu por 3 anos e meio. Depois ele orou de novo para que a chuva voltasse. Eu estou falando de uma forma assim, bem sucinta, para você entender, bem assim, para você entender bem o que é o poder de Deus na vida daquele que confia nele. Entendeu? A oração, e não foi qualquer, por isso que eu estou falando, não é qualquer tipo de oração. A oração feita de maneira sincera, com propósito. Porque a oração sincera, ela move as mãos do Senhor. E muda a realidade. Transforma a realidade. A realidade que você está vivendo aí agora é difícil, é complicado, é uma doença, é o desemprego, é a falta de dinheiro, sei lá, é a sua família, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Qual é a sua realidade agora? Fala para mim nos comentários. Qual é a sua realidade? Quando você está vendo esse vídeo, o que está acontecendo com você nesse momento? Eu quero dizer para você que se você orar com fé, com sinceridade e com propósito, essa sua realidade pode mudar para melhor. Deus pode mover a mão dele assim como fez com Elias e fazer com que essa realidade mude. E você será abençoado, você vai ser abençoado se você crer na palavra de Deus e confiar como Elias fez. Toda vez que você for orar, ore com confiança. Toda vez que você for orar, ore com fé. Toda vez que você for orar, ore com sinceridade, porque a sinceridade move as mãos de Deus. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Você jovem, você que está vendo este vídeo. A palavra de Deus ela não muda não, tá? Nós que mudamos. Elias, ele era homem de fé, um homem de oração. Elias também enfrentou muitos desafios. Como eu falei anteriormente, qual o desafio que Elias... O desafio mais conhecido que nós vemos foi lá no Monte Carmelo, onde ele, os profetas de Baal, os profetas de Acera, estiveram lá e Deus mostrou o poder. Deus mostrou que era o Deus verdadeiro. Você, servo de Deus, você ora, você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa que ora com sinceridade, mas olha, você precisa se posicionar diante
dos homens, se posicionar onde você está. Talvez o que está faltando da bênção chegar, o que está faltando aí, o ingredientezinho é a sua posição. Crente sem posição não é crente. Que nós estamos visto aí, é crente, sendo meio crente, já viu? Meio crente, e falar meia verdade. Não vou falar muita verdade não, porque eu vou desagradar. Não, eu não vou ser muito crente. Aqui eu tenho que ser meio crente aqui nesse lugar. Não existe isso não. Você vai ser crente verdadeiro em Cristo Jesus, onde você estiver. Desde que se você confia no Senhor, o Espírito Santo ele te dá a palavra, mas você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar com coragem, com convicção, diante de tudo que estiver acontecendo à sua volta. Idolatria. Ali, vou falar algo aqui muito, muito sério, tá? Ali o Elias, aqueles profetas idólatras ali que adoravam a esses deuses pagãos, né? Mas hoje nós temos outros tipos de idolatria. A idolatria, o adorar o dinheiro, o adorar a pessoas, né? A celebridades gospel, já viu? Não, você gosta tanto que você acaba idolatrando isso. Você conhece alguém assim? Fale para mim nos comentários, alguém que é idólatra. Não, é essa pessoa. Não, se essa pessoa é essa pessoa, ela só fala nisso. Ela tá ali adorando, tendo aquela idolatria por aquela pessoa, né, por aquele cantor, talvez, sei lá, por um homem, por uma mulher. Olha, você tem que se posicionar, tá? Vou falar, isso tá errado. Adorar somente a Deus. Você precisa se posicionar diante da falta de fé, né? Se você conhece alguém, às vezes a gente conhece alguém que é um exemplo, tá 30 anos na igreja, diz aí que nasceu em berço de ouro não, berço evangélico, né? Que nunca se desviou. É o meu caso, tá? Eu também desde pequeno, mas aí pela nossa condição humana, aí você vê aquela pessoa e você se converteu há pouco tempo, às vezes, ou você se converteu há menos tempo do que ele, você já esteve lá do outro lado, você já foi do mundo, né? Você já fez a vontade do inimigo, agora você está fazendo a vontade de Deus e vê a pessoa incrédula. Chega um problema, quem é primeiro a reclamar? Ela. Tem que se posicionar e falar, olha, confia em Jesus, confia em Deus. Entendeu? Porque é isso que Elias nos ensina. Elias nos ensina a ter fé. E muita fé. Mas não é fé em qualquer um. É fé no Deus verdadeiro, o único Deus. Elias foi um homem de oração. Que orava, que tinha um coração sincero, orava com propósito. Elias se posicionou diante daqueles profetas. E é assim que eu termino esse vídeo dizendo: nós precisamos ter fé, sermos pessoas de oração, mas não é qualquer oração, a oração sincera. E precisamos enfrentar os desafios. Se você tem fé e você ora, você vai enfrentar os desafios como? Com medo? Ai, meu Deus do céu, dessa vez não vai dar certo. Ai, meu Deus, o meu negócio, essa crise financeira. Ai, aí você fica olhando os noticiários. Olha só, eu vou falar uma coisa pra você. Não fica focando em notícias assim. Eu sei que a gente tem que ser informado, né? Mas a notícia é ruim, te deixa pensativo, te deixa cabisbaixo, te deixa triste. Se você ligar aí, sei lá, rede social, TV e ver notícias ruins, né? Notícias que vai te... É tanta violência, tanta coisa acontecendo, desliga. Vai ler a Bíblia. Vai ouvir um louvor, vai ler um livro. Um livro aí que te traga uma edificação, mas primeiro lê a Bíblia, tá? Lê a Bíblia primeiro. Lê a Bíblia. E você vai ver que você vai se sentir melhor, porque Jesus disse, preste atenção,
Jesus disse, no mundo tereis aflições. Se Jesus disse isso, você acha o quê? Que o mundo vai ser a mil maravilhas? Ninguém vai resolver nada sem a permissão de Deus, sem Deus estar ali com as mãos. E a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, nos últimos dias seriam dias difíceis. Claro que você não vai ficar acomodado nisso, vai tá ruim mesmo, então... Não é assim também. Você não precisa ser extremo. Está ruim, mas você tem que se posicionar como Elias fez. Você tem que ter fé, você tem que orar para as coisas mudarem, mas sabendo que a palavra de Deus tem que se cumprir. Vamos ser crentes sábios, crentes que lê a palavra e entendem o que está acontecendo ao redor. Entendeu? Então, enfrentar o desafio, enfrente o desafio. A economia está ruim, vamos dizer assim. A situação econômica do seu bairro, sei lá, da sua cidade. O Brasil, o mundo está ruim. Ore. Tenha fé. Enfrente os desafios como um homem e uma mulher de Deus. Porque Deus pode mudar a realidade como fez com Elias. Como usou Elias. Deus pode usar você, tá? Para mudar a realidade de onde você estiver aí, vendo esse vídeo. Pode mudar a realidade da sua família. A realidade do seu negócio. A realidade da sua vida. Tá? Tem pessoas aí viciadas, não apenas em drogas, viciadas em jogos, viciadas em tantas outras coisas ruins. Deus pode mudar a sua realidade. Entendeu? Então vamos aprender com Elias. Porque se nós mantermos firmes em tempos difíceis, Deus ele vai nos ajudar. Você vai ver o agir de Deus na sua vida. Entendeu? Você vai ver o agir de Deus na sua vida. Não sou eu que estou falando, não. É a palavra de Deus. Medita na vida de Elias. Um homem de Deus. Mas um homem comum como eu e você. Que se colocou na posição, teve fé, teve coragem, enfrentou os desafios e viu o agir de Deus na vida dele. Que Deus te abençoe grandemente e compartilhe esse vídeo, tá? Até o próximo vídeo, até a próxima meditação da palavra de Deus.